Bem-vindos a mais um devocional. Hoje o tema será Crendo no Improvável. O texto base onde a gente vai meditar hoje está lá em Números, no capítulo 13, a partir do versículo 26, que diz assim: o relatório da expedição. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostrou os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaques. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante de Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam-se entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Esse texto que a gente acabou de ler, contextualizando, ele se encontra entre a saída do Egito até a conquista da terra prometida, que é Canaã. O que aconteceu aí? Moisés, na verdade Deus, falou para que Moisés escolhesse 12 homens de cada tribo de Israel, e pegasse esses 12 homens e os enviasse para que eles espiassem essa terra. E esses 12 homens ficaram 40 dias. Quando eles voltaram e viram tudo o que tinha lá, óbvio que eles ficaram maravilhados, porque a terra realmente era uma terra maravilhosa, como Deus tinha prometido, a terra que manava leite e mel, com frutos enormes. E apesar disso tudo, eles também perceberam que o povo que habitava aquela terra, era um povo forte, um povo de gigantes, Se eu não me engano, eram os amalequitas. Não, os descendentes de Enaque, que eram esse povo de gigantes. E quando eles perceberam tudo isso, eles ficaram com medo. Eles realmente ficaram com medo, e quando voltaram para fazer o relatório a Moisés e a todo o povo, vocês viram o que aconteceu aqui. Eles fizeram um relatório negativo que acabou atemorizando, trazendo medo e espanto para o povo de Israel. Em certo momento, que o povo estava falando e assustando o pessoal, Calebe chegou e mandou o povo calar a boca. Eu vou parafrasear aqui, Vamos imaginar, Calebe: cala a boca todo mundo, pelo amor de Deus, vocês não estão se ouvindo, não? Vocês não estão ouvindo que vocês estão falando, as besteiras que vocês estão falando? Vamos subir, vamos atacar, porque certamente o Senhor vai entregar aquele povo nas nossas mãos. E mais uma vez o povo vem e fala: não podemos por causa disso, aquilo outro e tal, e dá-lhe coisa negativa, o que acaba influenciando na revolta do povo. Sim, o povo se revoltou mais uma vez contra Moisés e contra o Senhor. A revolta deles era tanta que eles falavam: quem dera nós tivéssemos ficado no Egito para poder morrer lá mesmo. E o povo queria escolher um chefe, uma outra pessoa, para poder juntar todo mundo de novo e os levar para o Egito. Ou seja, a partir do momento que eles ouviram um relatório negativo daquelas pessoas, eles ficaram desanimados e quiseram retroceder. E a gente vê lá no capítulo 14, a partir do versículo 6, o seguinte: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós as devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo dele. O que o povo fez depois, gente? O povo queria apedrejar os dois. Olha só, cara, meu pai amado. E aí, isso não aconteceu porque a glória de Deus desceu naquele lugar. E o Senhor falou com Moisés. O Senhor ficou tão irado que ele queria acabar com o povo e fazer da descendência de Moisés uma grande nação. Porém, como das outras vezes, Moisés se levantou a favor do povo de Israel e intercedeu por eles. E o Senhor, mais uma vez, ouviu o clamor e a intercessão de Moisés. Porém, ele falou o seguinte: esse povo, essa geração toda aí,
que viu a minha glória, viu as coisas que eu fiz no Egito, as coisas que eu fiz no deserto por eles, e que estão me contestando, eles não irão entrar na terra que eu prometi. Eles não vão entrar, eles vão ficar peregrinando aqui no Egito e não vão entrar. Porém, Josué e Caleb irão entrar. Não só eles, mas a descendência desse povo incrédulo. Ou seja, o povo que contestou, o povo que desobedeceu, que queria voltar, que não acreditou em Deus, na palavra do Senhor, eles foram privados de viver as promessas, o cumprimento das promessas que Deus fez. E aí a gente entra naquela questão: como a gente faz para agir assim como agiu Caleb, assim como agiu Josué? Como a gente faz para acreditar no que é improvável? Porque as circunstâncias estão aí, as dificuldades estão aí, as palavras contrárias estão aí. Como a gente faz para acreditar naquilo que Deus um dia prometeu pra gente? Como a gente faz para acreditar naquilo que a palavra de Deus diz? Porque a verdade é que muitas coisas virão contra aquilo que a gente acredita, para poder realmente tirar a nossa fé e nos fazer questionar Deus. Será que isso realmente vai acontecer, Pai? O Senhor falou, mas até então não tá parecendo que vai acontecer, não. A gente tem que aprender a deixar os questionamentos de lado e ouvir mais a voz de Deus. Josué e Caleb, eles tinham conhecimento do que Deus tinha falado. Deus prometeu que ia dar, então ele vai dar. Pode estar parecendo que não, porém ele prometeu, ele vai cumprir. Um dos textos que eu mais amo tá aqui em Números também. E ele assim, digamos que é uma passagem-chave que faz eu realmente entender um pouco das motivações de Caleb. E essa passagem tá lá em Números 23, no versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Balaão, ele fez várias coisas erradas, né? Ele influenciou negativamente. Quando a Bíblia, né, na maior parte, relata a história de Balaão, é justamente os pontos negativos. Porém, aqui, quando Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, ele ouve a voz de Deus e obedece. E o Senhor manda ele falar, né? Uma das coisas que o Senhor manda ele falar a Balaque é justamente essa passagem. E essa passagem, ela é realmente uma passagem-chave para me fazer crer em tudo o que Deus um dia me prometeu, em tudo que a palavra de Deus diz. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós, seres humanos, nós podemos falar, nós podemos prometer, porém, a gente acaba descumprindo a nossa promessa muitas vezes. A gente promete e não cumpre, a gente fala e não faz. Porém, Deus não é como o homem. Ele fala e ele cumpre, independentemente do tempo, independentemente da circunstância. E aqui a gente vê o quê? Uma situação totalmente desfavorável, né, para o povo de Israel. Eram gigantes, eram fortalezas, então eram N motivos que eles tinham realmente para olhar para aquela situação e falar, não vai dar certo. Mas Caleb, diferente dos outros homens, ele acreditou firmemente de que se Deus entregasse aquela terra e aquele povo nas mãos dele, ele e Josué, eles iriam possuir. Porque não era pela força dos braços dele, não era pela capacidade que eles tinham de conquistar qualquer coisa, mas era pelo poder de Deus, através da glória de Deus, através da palavra de Deus. E a gente precisa entender isso hoje também, porque as coisas que acontecem conosco são semelhantes, podem ser situações diferentes, mas são semelhantes. São circunstâncias e situações que tentam esmagar a nossa fé, mas a gente tem que estar convicto. Nós precisamos estar convictos e crendo no que Deus diz, na palavra de Deus, e que Ele vai cumprir todas as coisas. E a gente vê diversos exemplos e diversas situações históricas descritas na Bíblia
do que Deus fez, das maravilhas que Deus fez, dos povos que Deus entregou nas mãos de Davi, dos guerreiros de Davi, até de Saul, sabe? Das pessoas que se colocavam na posição, das pessoas que obedeciam os mandamentos do Senhor, seguiam, viviam nos caminhos dele. A gente vê que são muitas maravilhas porque não eram por eles, não eram eles, mas era Deus, o tempo todo é Deus. E Jesus ele vai dizer no Novo Testamento que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então a gente tem que viver realmente crendo que o impossível ele vai acontecer se assim for a vontade de Deus. Porque ele é o mesmo, o nosso Deus é o mesmo, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus de lá, de Caleb, de Jacó, de Josué, de Moisés, o mesmo Deus de Davi, de Abraão, enfim, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que faz milagres e maravilhas, ele é o Deus que trabalha em meu favor, que trabalha em seu favor. Basta a gente crer, basta a gente confiar, basta a gente viver uma vida digna diante dele e andar nos caminhos do Senhor. Uma música que é uma das minhas músicas favoritas, que é do Toque do Altar, Deus de Promessas. E tem uma parte que diz assim: posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Mais um pouquinho adiante, a letra vai dizer também que a minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os meus olhos vão ver o impossível acontecer. E isso a gente só vai viver se a gente crer de todo o coração. Que sejamos como Josué e Caleb, que venhamos crer mesmo diante do improvável, mesmo diante do impossível. Que o nosso coração esteja inteiramente em Deus, no que Deus prometeu, na palavra de Deus, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E que a gente venha tomar muito cuidado com as coisas que a gente escuta, porque ao nosso redor sempre vai ter muitas pessoas dizendo o que a gente deve fazer, o que a gente deve deixar de fazer. É muito pitaco ao nosso redor, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se a gente ouvir coisa errada, opinião errada, conselho errado, a gente se ferra. Nossos ouvidos devem estar atentos para ouvir o que o Espírito Santo diz. E o nosso principal guia de vida é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo venha guardar o nosso coração, a nossa vida em Deus, em nome de Jesus, e que ele fale melhor o coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.